Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula e hoje estamos começando um assunto novo, tá? O nosso assunto novo é sobre matrizes. E antes de a gente entrar em formalidades matemáticas e tal, e tudo isso, eu queria te explicar o que é uma matriz. Uma matriz nada mais é que uma tabela. E você deve estar aí olhando para esse vídeo rindo ou querendo entender o que isso daqui que está na minha mão tem a ver com tudo que eu estou falando. Primeiro, isso daqui é um cubo mágico, tá? O mais comum é esse daqui, tá? Queria dizer que eu não sei resolver cubo mágico, não faço ideia. Eu sei que quem resolve e quem tem o cubo mágico em casa é meu marido, mas eu não faço ideia de como resolve isso. Pra mim, você gruda um, coloca no outro. Eu nunca na minha vida consegui resolver um cubo mágico. Se você já conseguiu, por favor, me conta, tá bom? Então, assim, para os entendedores de cubo mágico, nós sabemos uma coisa muito importante. Esse cubo mágico é um cubo mágico 3x3. Esse daqui é um cubo mágico 4x4. Esse é um cubo 2x2. Agora, por que eu tô com isso daqui na minha mão? Isso daqui é um bloco. Caso você nunca viu isso na sua vida, nunca jogou Mario na sua vida, você sabe, se você jogou, você sabe que isso daqui é um bloco que aparece no jogo do Mario, especialmente os mais antigos. E o que acontece é que o Mario bate a cabeça aqui, ou qualquer personagem que está jogando, e sai um presente, ou qualquer coisa, uma vida, uma estrelinha, um cogumelo, enfim, tá? Então, isso daqui é um bloco, mas eu já vou explicar por que eu tô com tudo isso na minha mão. Agora, vamos entender esse daqui primeiro. Esse objeto é um objeto 3x3, tá? É um objeto de 3 dimensões. Agora, se eu focar e olhar apenas um lado, no caso esse daqui, nós vemos o quê? 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3 colunas. Por isso que nós chamamos este cubo de 3x3, tá? Nesse caso, a mesma ideia desse daqui, que é 1, 2, 3, 4 linhas por 1, 2, 3, 4 colunas, tá bom? Esse daqui, no caso, é 1, 2 linhas por 1, 2 colunas. Então, no caso, nós temos aqui 3 exemplos de tabelas que são quadradas, vocês concordam? Então tá bom, por quê? Porque é o mesmo número de linhas é o mesmo número de colunas. Então este bloco de interrogação aqui poderia ser uma tabela 1 por 1, porque eu tenho uma linha e uma coluna, certo? Então tá bom. Agora, vamos, já que estamos falando nisso, eu vou deixar aqui os meus cubos mágicos aqui no canto, enfeitando, né, porque eles são bonitos, apesar de eu não saber resolvê-los. E vamos olhar esse calendário aqui do mês mais lindo do ano. Não é só porque é o mês onde começa a primavera, por acaso, no dia 22 de setembro é o dia que começa a primavera, é o dia onde reinam os maravilhosos virginianos e o dia mais bonito do ano, que é o que? O meu aniversário. Mas eu gostaria que vocês olhassem para esse calendário e entendessem uma coisa. Esse calendário tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Se você está em dúvida de qual é linha e qual é coluna, lembre-se que quando você pega um texto para ler, nós lemos as linhas das frases, as linhas do texto. Então a linha está sempre na horizontal, tá? Nós lemos o texto por linhas, tudo certo? Então já que é assim, se eu fosse dizer, nós temos nessa tabela elementos, tá? O dia mais bonito do ano, por acaso, está na linha 2, coluna 6. Você já encontrou? Vou te ajudar. Vamos começar contando as linhas. 1, 2. Agora as colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 12 de setembro é o dia mais bonito do ano. Agora eu vou saber quem vai me dar parabéns atrasado. Porque este é o dia mais magnífico do ano, dia internacional de amar a Rebeca, que é o dia do meu aniversário. Tudo bem? Então assim, agora olhando setembro, falando no dia 12, eu posso inclusive pegar
essa tabela aqui, esse daqui é uma nova tabela, olha de cima. Eu tenho um 12, tá? Se eu deixar ele assim, desse jeito, você percebe que nós temos uma linha e duas colunas. Se eu girar ela assim, nós temos duas linhas e uma coluna. Faz sentido isso para vocês? Então, vocês conseguem entender, vocês conseguem enxergar que esses são exemplos de quê? Tabelas quadradas, ou poderia dizer matrizes quadradas. Esse daqui é um exemplo de uma matriz unitária. Posso dizer também que esse é um exemplo de matriz linha, esse é um exemplo de matriz coluna, tá? Agora, já que nós estamos olhando essas matrizes todas bonitas, vou deixar essas aqui no canto enfeitando maravilhosamente bem, eu gostaria de usar o mês de setembro. Como que eu escreveria essa matriz? Essa matriz é uma matriz A que possui elementos A, I, J. O que é IJ? I é a linha, J é a coluna. De tal forma que essa matriz é uma matriz 5 por 7, tá? Se a gente fosse representar uma matriz menor, vamos fazer uma situação um pouco mais fácil, pegar uma matriz menor. Se a gente fosse representar, por exemplo, uma matriz, se eu fosse dizer uma matriz, sei lá, a diferença entre uma matriz A que fosse 2 por 3 e uma matriz A que fosse 3 por 2. Existe uma diferença, tá? Existem algumas formas que eu posso representar essas matrizes, tá bom? Vou tirar esses blocos do caminho, que eu não preciso desses cubos, eu sei que vocês vão ficar com saudades, mas existem algumas formas que eu posso representar as minhas matrizes. Ou eu posso representar com um colchete, que é assim. Posso representar com um grande parênteses, ou posso representar com duas linhas aqui ou duas linhas do outro, porque lembra que uma linha só é um módulo e não é isso que eu tô falando, tá? Então, olhando essas matrizes, vamos entender o que está acontecendo. Se eu tenho aqui uma matriz A 2 por 3, o que isso significa? Significa que eu tenho duas linhas e três colunas. Então, isso significa que eu tenho o meu primeiro elemento A1, 1. Agora a gente está falando, essa é a linha 1. Lembra, meu elemento IJ, onde I é linha, tá? E J é coluna, tá bom? Então, já que é assim, já que a gente está falando isso, a gente pode até escrever desse jeito. Aqui o I vai ser 2. Vamos dar mais espaço para entender o que está acontecendo? Significa que eu tenho duas linhas. Então, eu vou ter A1, A1, A2, A2. Por quê? Porque eu tenho duas linhas. E eu tenho três colunas. Então, essa é a coluna 1, essa é a coluna 2 e essa é a coluna 3. Certo? Essa é a nossa primeira matriz. Perceba que essa daqui é uma matriz retangular. O quê? 2 por 3. Tá bom? Então, beleza. Lembrando, pensando nisso daqui, nessa tabela aqui, se eu for representar na matriz calendário setembro, o elemento, que elemento? O elemento A2, 6 é quem? O elemento 2,6? 2,6? O elemento 2, 6 é o número 12, tá? Nesse caso aqui, tudo bem? Agora vamos desenhar esse daqui. Esse daqui é o 3 por 2. O que isso significa? Isso significa que, ó, eu tenho três linhas. Então eu poderia até fazer assim: A1, A2, A3.
eu vou ter quantas colunas? 1, 2. Então, A1, A2, A3. Quantas colunas que são mesmo? São 2 colunas. Essa daqui, ó, é a coluna 1 e essa daqui é a coluna 2. Tudo bem? Essa é a nossa matriz. Algum problema, alguma dúvida, alguma crise existencial? Eu espero que não. Eu gostaria de fazer um exercício com vocês bem simples, tá? Então, para isso, eu vou fazer uma troca de lousa. Aqui está a minha nova lousa, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um novo desenho. Eu queria fazer esse exemplo pensando no que a gente fez até agora, tá? Então agora você sabe o que é uma matriz, você sabe o que é uma matriz unitária, você sabe o que é uma matriz quadrada, você sabe o que é uma matriz, como identifica os elementos da matriz, você sabe que é uma matriz linha e você sabe que é uma matriz coluna, certo? Um que faltou dizer é matriz nula. Uma matriz nula é uma matriz onde todos os elementos dentro dessa tabela é zero. Tudo bem? Se você for uma pessoa que trabalha com Excel, você sabe muito bem como isso funciona. Mas mesmo assim, olha só o que eu tenho aqui. Eu quero representar uma matriz, ó, uma matriz A, onde o elemento Azinho e J, 2 por 2. O que isso significa? Que eu tenho uma matriz que tem esta cara aqui, ó. É uma matriz quadrada 2 por 2, tá? Onde cada elemento é representado por isso daqui, tá? Então, vamos fazer esse exercício juntos. Isso significa que eu tenho minha matriz A. Eu vou fazer ele grandão para ser mais fácil da gente enxergar, tá bom? Então, lembra, 2 por 2. Então, significa que eu tenho 2 linhas e 2 colunas, tá? Se você for uma pessoa apegada a cores, que eu super sou uma pessoa apegada a cores. Se você for essa pessoa apegada a cores, vamos usar cores a nosso favor, tá bom? Então, vamos lá. A linha, eu vou usar azul. Então, a linha, essa é a linha 1, essa é a linha 2. A coluna é aqui, a coluna 1 e a coluna 2, tá bom? Agora, o que isso significa? Vocês estão enxergando essa regra? Essa regra, eu escolhi de propósito um chato. Essa regra representa o seguinte, a gente vai escrever essa matriz de acordo com essa regra. O que isso significa? Isso significa que essa matriz vai ser representada da seguinte forma. Cada um dos nossos elementos vai ser 3 vezes I menos 2 vezes J. 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 Mas, Rebeca, você escreveu 3 vezes? Sim, eu escrevi. Porque lembra que a gente é apegado à cor? A gente é apegado à cor. Então, para facilitar a nossa vida, para simplificar, nós vamos usar o que escrevemos do nosso lado como referência, combinado? Porque facilita a nossa vida, tá bom? Então, vamos olhar a situação aqui. Primeiro, eu vou substituir os Is, tá vendo a minha cor azul? Com os Is respectivos. Então, ó, esse elemento tem que ser esse. Então, se o I é 1, lembra, esse é o I. O I aqui vai ser 1, então 3 vezes 1. Se o I aqui é 1, significa que o I vai ser 1, então 3 vezes 1 também. Ah, que ótimo. Se o I aqui é 2, significa que o I aqui vai ser 2 também. Se o I aqui é 2, significa que o I aqui vai ser 2 também. Tá? Terminamos? Não, agora vamos pro J. J é coluna. Lembra? I de linha. Faz sentido? Não sei, vai fácil ajudar, sei lá. J é a... Ai, coluna. Lembre que se você não é mais jovem, dói a coluna, tá bom? Ai, que piada ruim. Tudo bem. Esse elemento é esse, tá? Então, o J vai ser
1. Esse elemento é esse, então o J vai ser 2. Esse elemento vai ser esse, então o J vai ser 1. Esse elemento vai ser esse, então o J vai ser 2. Agora, Brasil, vamos lá. Agora é o momento de treinar as nossas contas. Vamos fazer junto, então? Vamos começar a fazer conta de cabeça, então, para facilitar a nossa vida. Vamos ver como é que vai ser. Ai, Rebeca, eu não gosto de fazer colchete, eu quero fazer parênteses. Não tem problema, eu juro que eu não vou te julgar, tá bom? Prometo. 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 1, que é 2. Então, 3 menos 2 é 1. 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 1 é 2. Então, 6 menos 2 é 4. Se você não acompanhou, faz a continha, você vai ver que vai dar certo. Lembra? Esse elemento é esse daqui. Esse daqui é esse daqui, ok? Então, tá bom. 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 2, que é 4. Então, 3 menos 4, até onde eu sei é menos 1. Tá? Se você se perdeu, fiz essa conta, fiz esse menos esse e rolou, tá bom? 3 vezes 2 é o quê? 6. Menos 2 vezes 2, que é 4. 6 menos 4 é 2. Então, vocês conseguem enxergar que nós temos uma tabela 2 por 2 baseado nessa regra aqui, tá bom, minha gente? Vocês conseguem perceber que nós temos uma tabela quadrada que parece com essa, é uma matriz quadrada que parece com essa. Eu só não risco os números aqui, porque senão teremos problemas, tudo bem? Deu para entender o que é uma matriz, minha gente? Eu espero que tenha ficado claro. É só isso que você precisa saber até agora. Um beijo e até a próxima.